Olá, caros alunos, estamos hoje voltando para conversarmos hoje sobre a disciplina de ciências. E hoje vamos estar estudando a matéria, que é basicamente a revisão de todas as aulas que foram postas até aqui. E hoje nós vamos verificar a ciência e dentro desse contexto vamos trabalhar sobre matéria. Mas lembrar a definição de matéria. O que é matéria? Matéria é todo o material físico do universo, ou seja, é toda a massa que ocupa um lugar no espaço. Daí o conceito de matéria, para que a gente possa estabelecer aí esta ideia mais direta. Tá? Mas observem, há um outro significado. Quando a gente estuda a matéria, a gente estuda também corpo. Mas o que é o corpo? O corpo é a porção limitada da matéria. Isto é importante entender, visto que um corpo pode formar um objeto, e o objeto ele acrescenta apenas um material definido, né? Ou seja, o objeto seria uma porção de matéria definida, né? Com objetivo definido, com propósito definido. Agora observem, se matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, na verdade, massa é a quantidade de matéria que um corpo possui, que um corpo é formado, ok? Mas você pode me dizer, mas e a ideia de peso? O que vem a ser a ideia de peso? Peso é o produto da massa pela gravidade, aceleração da gravidade. Por isso que é uma formulazinha química que a gente sempre trabalha, quando indica que P, que é de peso, é igual a massa vezes a gravidade, que é dada por 10 metros por segundo ao quadrado. Um outro detalhe é que o peso é definido numa notação de Newton, N de Newton. Newton é o que estabeleceu esta equação, ok? Mas vamos lá. Todo corpo ele vai realizar um trabalho. E essa capacidade de realizar trabalho, ela é chamada de energia, ok? Então, quando a gente perguntar o que é energia, nós vamos estar informando que a energia é a capacidade de um corpo realizar trabalho, ok? Mas essa energia, ela pode caminhar em alguns sentidos. Primeiro, a energia pode ser cinética. E o que é energia cinética, professor? A energia cinética é o movimento produzido por um corpo. Isso e nada mais. Viu um corpo produzindo energia, logo essa energia é chamada de cinética. É aquela energia que o corpo produz. Mas há também a energia térmica. E o que é a energia térmica? A energia térmica é a ação de troca de calor entre os corpos, onde um corpo troca de calor com outro, ok? Se você já teve uma sensação de colocar um corpo quente ao lado de um frio, haverá uma troca de calor, ok? Então, isso é energia térmica, é a ação da troca de calor entre corpos, ok? Mas há também a energia sonora, e essa energia sonora, na verdade, é um movimento que produz ondas por meio de vibrações. E essa energia é sentida pelo meio auditivo. Você escuta o som. Na verdade, o que você está escutando são ondas que estão se propagando por meio de vibrações e chega até você como um som. Mas há uma quarta direção da energia, que é chamada de energia luminosa. Energia luminosa, como a sonora, ela faz parte de um movimento de ondas. Agora, observe, enquanto que a energia sonora, os movimentos de onda do som, é captado pela audição, pelos ouvidos, a energia luminosa é captada pela visão, pelo olho, né? Por este sentido, ok? Então, a energia luminosa também é propagação de ondas, só que estas é percebida pela visão. Mas temos ainda o que chamamos de energia elétrica. E energia elétrica também é movimento, mas agora
como estamos estudando matéria, e na composição de matéria vamos encontrar o átomo, e um átomo ele é composto de prótons, nêutrons e elétrons. Ora, por que falei prótons, nêutrons e elétrons? Porque eu queria trazer você para uma realidade de energia elétrica. E energia elétrica, na verdade, é o movimento dos elétrons na eletrosfera do átomo, ou seja, na parte mais externa do átomo, e este sim está compondo a matéria. Tudo bem até aí? Então, estabelecemos aqui esta primeira visão, essa primeira ideia de energia e de matéria e de corpo e de massa, ok? Agora vamos, já que estamos tratando de matéria, vamos pensar no estado físico da matéria. A matéria, pelo menos, ela está separada em 3 estados. E quais são os estados físicos da matéria? Primeiro, é sólido. Segundo, líquido. Terceiro, gasoso. Então, eu tenho três estados físicos aqui. Ou seja, isso são os componentes físico-químicos da matéria, que dependem da estrutura dos átomos que a compõem e de como interagem entre si. Ok? Lembre-se disso. O estado físico vai depender do comportamento físico-químico da matéria. E este comportamento físico-químico da matéria vai depender exatamente da estrutura dos átomos que compõem e de como eles estão interagindo entre si. Então, os aspectos físicos estarão mais distintos, mais delineados e mais compreensíveis. Ok? Mas vamos para frente. Além dos estados físicos que nós temos, nesses estados físicos, e aí eu quero lembrar, porque anteriormente nós falamos de energia e vimos em um momento da troca que é feita, né, entre corpos, isto deriva os sistemas. Tá? Então existem para nós, dentro de uma configuração química, o sistema aberto, o sistema fechado e o sistema isolado. No aberto é aquele sistema que permite a troca de matéria e energia com o ambiente, ou seja, tanto é trocada a matéria quanto a energia, ok? Então o ambiente vai estar interagindo entre si, então estão trocando matéria, ok? No sistema fechado é um pouco mais diferente, um pouco mais distinto. Por quê? Porque no sistema fechado a troca permite apenas a troca de energia com o ambiente. A matéria não troca-se apenas a energia, ok? Só a energia que é trocada com o ambiente, mas a quantidade de matéria permanece a mesma. E por fim, o sistema isolado, que é todo aquele que não permite a troca de energia, nem também de matéria, com o ambiente, ok? Então temos aqui uma delineação, uma informação em relação ao sistema que compõe e com a matéria envolvida nele. Tá? Vamos lembrar aqui também de algumas propriedades gerais da matéria, né? Só de uma forma mais esclarecedora. Depois vocês estarão acompanhando nas páginas dos livros, que eles vão estar de forma mais direta mostrando a vocês cada definição. Tá? Uma das propriedades é a impenetrabilidade, né? Aquela propriedade onde a matéria ela não oferece nenhuma passagem, ela é fechada. Vamos ver lá que ela tem a duricidade, ela é dura de forma que não pode ser penetrada. Depois, outra propriedade da matéria é a massa, né? A massa já é uma propriedade em si que a matéria tem, né? A matéria não é matéria sem massa, né? Ela é indestrutível, por isso da propriedade de indestrutibilidade da matéria. A matéria não é destruída, a matéria não se acaba, a matéria não morre, a matéria ela troca, ela se transforma, né? Como já dizia alguns pensadores. A matéria também, dentro da propriedade geral, nós vamos encontrar o volume, né? O volume é uma propriedade
que está ligada à matéria. A matéria tem extensão, né? Ela tanto pode ser imensa dentro da sua configuração, mas a matéria também ela pode ser divisível, então ela tem uma característica, uma propriedade de divisibilidade. A matéria também tem esta propriedade. Ainda nas propriedades gerais, a gente vai observar a propriedade de compressão, compressibilidade, que é uma matéria, que é a propriedade geral da matéria. A inércia, né? Que é aquele estado em que a matéria, quando recebe uma força em si, ela pode se deslocar, ela pode entrar em movimento. Também temos a propriedade da elasticidade e também a de descontinuidade, que são propriedades gerais da matéria. A matéria também vai apresentar algumas propriedades funcionais, e entre elas temos os ácidos e as bases, temos os sais e temos os óxidos, ok? Ácidos e bases, sais e óxidos, que nós vamos estudar futuramente. Além disso, nós temos aí a propriedade específica, e aqui é importante observar a propriedade específica, porque nós acabamos de ver os estados físicos, e essa relação dos estados físicos com a ideia de propriedade da matéria, ela está relacionada entre nós. Então vamos partir do princípio que uma das propriedades específicas é o ponto de fusão. Fusão é uma propriedade física específica da matéria. Seguida de ponto de solidificação, também é propriedade da matéria. O ponto de ebulição também é propriedade específica da matéria. E por fim, o ponto de condensação. Então esses são os pontos, né, as propriedades que são específicas de cada matéria. Ainda na propriedade específica, nós vamos encontrar ali o calor específico. Então cada matéria tem aquele seu calor acumulado, seu calor específico acumulado. Nós temos ali também a propriedade de densidade absoluta, temos a solubilidade e temos a dureza, né? Que lá na frente, quando estiver estudando a físico-química de forma mais apropriada, nós vamos verificar o estado das soluções, né? Matérias que são solúveis, outras que não são solúveis, e a gente vai caracterizar cada um, ok? Ainda, nós temos uma observação. Quando falamos de densidade, nós estávamos falando da propriedade que está ligada ao quociente da massa pelo volume, ok? Então você vai pegar a massa dividida pelo volume e aí vai dar a densidade, ok? Alguns autores usam a letra sigma igual a m dividido por v, e essa letra sigma que vai significar densidade, ok? Ou a letra delta. A propriedade ainda específica, né, que nós ainda precisamos relatar aqui, é aquela que é ductibilidade e também a maleabilidade, a condutividade e o magnetismo, ok? Então essas propriedades também precisamos estar muito atentos a elas. Como falamos, né, dos estados físicos anteriormente, e já agora passando pelas propriedades específicas, a gente volta a lembrar dos estados que falamos, do estado sólido, líquido e gasoso. E por que isso? Porque agora nós vamos relacionar as propriedades que já falamos com os estados. Quando uma matéria sai do estado sólido para o estado líquido, ela está realizando uma fusão. Fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Quando a matéria sai do estado líquido e vai para o estado gasoso, aí estamos tendo uma vaporização, ok? Então, nós temos essa passagem. Mas vamos imaginar que a matéria ela saia do estado gasoso e volte ao estado líquido. Nesse caso, está havendo uma condensação. Mas ainda vamos imaginar que do estado líquido a matéria passe para o estado sólido. Então aí teremos uma solidificação, ok? Então essas são as mudanças de estado que a matéria pode sofrer. Mas a matéria pode sair do estado líquido direto para o estado gasoso ou estado de vapor, como outros possam
exemplificar. Quando isso acontece, saída do estado sólido para o estado gasoso, estamos ocorrendo uma sublimação. Ora, tanto do sólido para o gasoso, quanto do gasoso para o sólido, a reação é chamada de sublimação, ok? Então são essas as relações que a gente encontra na matéria. Mas vamos lá. A matéria pode ser classificada de algumas formas, né? Ela pode ser uniforme, tá? Ela pode ser uniforme, a matéria. Interrogação: a matéria é uniforme? Não quando ela tiver uma mistura heterogênea. Por enquanto a gente vai chamar de mistura heterogênea, tá? Mas ela pode ser uniforme. Ela pode ser uniforme se a mistura e se a matéria for homogênea, ok? Se a matéria não for homogênea, apenas uma qualidade de matéria ali, ela é homogênea. Se tiver mais de partículas que a gente possa perceber, ela será heterogênea, tá? Então, se ela for heterogênea, ela não é uniforme, ok? Tá bom. Para que seja uniforme, ela tem que ser homogênea. Daí, deriva-se dois caminhos. A primeira, a matéria homogênea, ela tem uma composição variável? Ela tem composição variável? Sim. Se for sim, essa mistura é homogênea, é chamada de solução. Mas vamos imaginar que essa homogeneidade não tenha uma composição variável. Se ela não tem uma composição variável, ela é uma substância pura. Sendo pura, ela pode ser reduzida à substância mais simples ou não. Se ela for reduzida a uma substância mais simples, essa substância ela é composta. Se ela não pode ser reduzida a uma composição mais simples, ela é um elemento, ok? Então, observe, paramos aí na indicação de elemento. Ela é um elemento, então por isso não pode ser reduzida, ok? Bem, para entender isso, precisamos lembrar dos modelos atômicos e as estruturas atômicas, que vai dar agora um passo para pensarmos na tabela periódica. Queria começar a conversar com vocês pensando em John Dalton, que por volta dos anos de 1803, ele cria um postulado muito importante, ao nos informar que toda matéria é composta por partículas menores, partículas pequenas, que ele chamou de átomos. Interessante que em seu postulado ele também versa para a definição dos átomos. E na definição dos átomos, o que é que ocorre? Os átomos são indivisíveis, não podem ser criados, nem podem ser destruídos. Isso é chamado a lei da conservação das massas. Logo, todos os átomos do elemento químico, todos os elementos do elemento químico, eles formam uma estrutura conservada e não podem serem destruídos, eles conservam a sua massa. Então, os compostos são formados quando juntados os elementos e fazem uma combinação própria. E aí é o modelo em que John Dalton imaginou para a gente. Mas há um outro modelo atômico, o modelo de Thomson, que surgiu por volta dos anos sequenciado a Thomson, ou a Dalton, e ele traz consigo um átomo que imaginava ele ser uma esfera carregada positivamente, na qual alguns elétrons são incrustados, ou seja, na forma visível, na forma mais externa, esses elementos de Thomson estavam carregados de partículas pequenas, chamado de elétrons. Pois bem, o átomo ele é produzido como uma espécie de eletrosfera e mais no centro um núcleo. E nesse núcleo nós vamos encontrar, além dos elétrons na parte mais externa, vamos encontrar os prótons e os nêutrons, ok? Os prótons sempre carregados positivamente, os nêutrons sempre negativamente, ou melhor, os nêutrons sem carga visível para definir, mas os elétrons com carga negativa, ok?
Então, essas partículas são prótons, nêutrons e elétrons. Os prótons são carga positiva, os nêutrons não têm carga elétrica, mas os elétrons são carregados positivamente. Ok? Vamos lá. Então, vamos imaginar o átomo no seu núcleo. E o núcleo do átomo é neutro. O número de prótons é sempre igual ao número de elétrons. Ok? Mais um detalhe, que no átomo do núcleo, a massa dos elétrons é uma massa que é desprezível em relação à massa do próton e do nêutron. Ok? Vocês vão depois identificar, e lá na tabela periódica, vocês vão identificar o número atômico, que é chamado de Z. Tá? Então, o número atômico Z e o número de massa é chamado de A. Tá bom? Então, essas duas coisas vão identificar lá quando estiver estudando a tabela periódica, que foi organizada por volta de 1871 por Mendeleev. Ele criou a ordem crescente do número de massa. Quando ele pensou uma tabela, ele pensou criar tudo na ordem crescente de número de massa. Né? Atualmente são mais de 116 elementos. A última versão era 116, mas se há notícia de nova descoberta, e aí aumenta-se a quantidade de elementos da tabela periódica. Né? A ordem crescente do número atômico Z, que vocês vão observar lá na tabela de forma bem horizontal, tá? Isso é a ordem crescente dos números atômicos, e também vão observar ali as propriedades físicas e químicas que são similares dentro de um conjunto. Tá? Então, a tabela periódica são formadas por elementos que são chamados de metais alcalinos, e dentro dos metais alcalinos você vai ter alcalinos e alcalinos terrosos, que isso são as duas primeiras famílias que a gente vai trabalhar de forma mais detalhada posteriormente. A tabela periódica ainda é formada pelos gases nobres, e lembrando, né, que as duas torres, as torres da extremidade, é dos metais, né, tanto do alcalino como do alcalino terroso, e do gás nobre, que é a última coluna da tabela periódica. Né? Assim, vizinho a ela, no sentido oposto, vai aparecer os halogênios e os calcogênios, que a gente vai trabalhar de forma muito detalhada. No centro da tabela, nós vamos encontrar os metais de transição, aqueles elementos que estão entre os alcalinos e entre os calcogênios, halogênios e gases nobres. Tá? A parte inferior da tabela, nós vamos encontrar lá os latanídeos e os actinídeos, que são os elementos que estão na parte mais baixa, são aqueles elementos que são encontrados de forma posterior da origem da tabela, e a tabela fica completa assim. Os mais detalhes nós vamos estar trabalhando quando estivermos estudando de forma mais específica a tabela periódica. A tabela periódica é formada por colunas, né? E as colunas na tabela periódica chamam-se grupos, que são numerados de 1A até 8A, ou de 1 a 18. Então são as colunas, vai aparecer lá 18 colunas, ok? Mas não apenas as colunas, mas também as linhas. E nas linhas vão estar chamados os períodos, né? Os períodos em que os átomos estão dispostos, ok? Em cima vai aparecer um númerozinho em cima do elemento, que será o número atômico. No meio aparece o símbolo que é a letra, e embaixo do elemento aparece o peso atômico, ok? Então, só lembrando que na tabela periódica nós vamos ter algumas famílias. A família 1A será a família dos metais alcalinos, a família 2A dos metais alcalinos terrosos, a família 6A será a família dos calcogênios, a família 7A dos halogênios e 8A dos gases nobres. É bom que você depois olhe a tabelinha e faça aí a relação dos elementos que representam esses grupos de que acabei de falar, ok? Também depois revejam ali no seu livro, na sua tabela, a posição dos elementos que vão estar fazendo a relação com as suas propriedades, né? O caráter do metálico dos elementos, né, vai crescer de cima para baixo e da esquerda para a direita, né? Esse é o caráter metálico. Em relação à energia de ionização, eles vão estar também aumentando da mesma forma, só que um aumenta nesse sentido, enquanto o outro diminui nesse mesmo sentido. O raio atômico aumenta da esquerda para a direita, enquanto ele aumenta de cima para baixo.
E finalizando aqui, nós temos também um tratamento aqui muito importante, que é a eletroafinidade dos elementos, né? Ele vai aumentar e também diminuir. Então essas questões vocês vão estar observando lá na sua tabela, no seu livro, tá? Ainda fechando aqui esta parte da aula, queremos lembrar do modelo atômico de Bohr, né? São divididos em níveis e subníveis energéticos, né? São as camadas que ali aparecem e essas camadas e níveis vão estar sendo distribuídas ali. Quando você observar aquela distribuição dos átomos, do núcleo do átomo e dos elétrons do átomo, vocês vão observar que ali eu tenho subníveis, S, P, D, F, né? Mas cada nível desse vai absorver uma quantidade máxima de elétrons, né? O primeiro subnível absorve 2, o segundo, que é o P, absorve 6, o terceiro, que é o D, absorve 10 e o quarto, que é o F, absorve até 14 elementos. Isso é muito importante. Cuidado para não confundir, porque a primeira camada parece ser igual ao primeiro subnível, porque a primeira camada, que é a K, absorve 2, a segunda E já absorve 8, a terceira, que é a M, 18, a quarta, que é a N, 32, a quinta, que é O, 32, a sexta, que é P, 18, e a sétima camada, que é a camada Q, absorve apenas 8 elétrons. Então observem que isso é importante. Então, quando nós observamos isso, vamos lembrar que essas camadas podem caminhar no sentido de transferência de energia, né? Cada uma mais externa, os átomos vão estar trocando-se entre si ou se mantendo estável entre si. Okay? Dentro desse contexto, nós lembramos que essas trocas de energias dos elétrons, ela pode estar configurada em relação aos cátions e aos ânions, tá? Um de carga mais positiva, outro de carga mais negativa, mas assim vão estar formando os compostos, tá? Na fórmula do sal, por exemplo, do NaCl, o Na tem cátion mais, o Cl tem cátion menos, e aí eles juntam-se para formar o cloreto de sódio, tá? Geralmente é um metal e um não metal que vão estar juntando-se para formar aí a regra do octeto, né? A regra de 8 elétrons na última camada. Isso é importante lembrarmos, né? Assim, estamos concluindo a nossa aula de hoje, a nossa retrospectiva. Está um material aí muito importante para você observar, ele está aí no PowerPoint, muito bom para que vocês possam analisar e fechar a nossa aula, ok? Nós agradecemos a sua paciência conosco, a professora Laís agradece, né, a vossa aplicação, e eu também quero agradecer aí a vossa paciência conosco na explicação dessa tão importante aula, ok? Até a próxima e, se Deus quiser, estaremos de volta.